Em sistema de abastecimento de água, muitas águas utilizadas no processo de manutenção, bem como de operação, ela é muitas vezes vista como uma perda de água, mas ela é uma perda que a gente chama inerente ao processo. Ou seja, é necessário ter aquela água sendo utilizada para um devido fim, que realmente ela não é abastecida pela população, ou seja, ela não chega na casa das pessoas, no entanto, ela tem uma necessidade de ser aplicada. Vamos trazer alguns exemplos, então, de perdas que a gente chama inerentes ao processo, ou seja, é necessário para que o processo aconteça durante a manutenção e operação de um sistema de abastecimento de água. Vou trazer aqui um exemplo que a gente tem de alguns casos de descarga de rede. Então, vamos imaginar uma quadra que eu tenho aqui residencial e eu tenho uma rede de água que no final aqui ela está uma ponta seca. O que é isso? A água está vindo distribuindo nesse sentido e no final a minha rede é capeada, tá? Ponta seca aqui no final. E eu tenho as ligações aqui num determinado abastecimento ao longo dessa rua. O que acontece? Vamos supor que deu um vazamento justamente neste ponto. Se deu um vazamento neste ponto, o certo é ter registros de montante, né? Vamos imaginar que eu tenho um registro aqui, vou fechar esse registro, né? Para que eu consiga, ao fechar esse registro, fazer a manutenção de rede de água, pois senão a água vai ficar vazando o tempo todo, que eu tenho que cortar e colocar duas luvas aqui e colocar um tubo novo para tirar o vazamento. O que acontece aqui? Ao fechar esse registro, o correto é que nas pontas de redes a gente tem um registro de descarga. Para que? Qual é a função de fazer esse registro de descarga? Abre esse registro de descarga e aí esse registro fechado esvazia essa rede. Então abriu isso daqui, essa água é esgotada, então vamos imaginar que esse registro de descarga está na parte mais baixa, então topograficamente aqui está mais alto do que aqui. Ao descer nesse sentido, abre-se a descarga e esvazia essa rede. Ao esvaziar a rede, aí sim, essa água que estava nessa rede não deixa de ser uma perda de água. Essa água toda eu estou perdendo. Eu produzi ela, eu tratei ela, eu distribuí ela e ela não está indo para os usuários. Eu estou perdendo ela que eu preciso esvaziar essa rede para mim fazer a manutenção. Então aqui, ó, por exemplo, é muito comum ao abrir aqui para fazer a manutenção, o solo ficar exposto aqui na tubulação. E eu já vi diversos lugares em que, devido ao cuidado, e aqui nós vamos estar mostrando para vocês, um tubo, nesse caso é um PVC PBA, tá? De 50 milímetros, então as especificações dele vêm do lado, e dentro desse tubo ele estava naquele arruamento. Quando foi feita a manutenção, você vê a quantidade de sujeira que ficou dentro desse tubo. Então que são sujeiras, que são solos que ficam dentro do tubo. Então eu abri aqui, abri a vala, né? Ao abrir a vala, eu vou agora cortar a tubulação para me assentar as duas luvas e fechar esse vazamento, né? Olha aqui a sujeira na mão, você percebe essa sujeira que estava ali dentro da tubulação, ó. Então dentro da tubulação uma sujeira enorme, que é justamente que as pessoas que fazem a manutenção têm que tomar um cuidado que quando abre a vala, ao cortar esse tubo, a sujeira não entrar dentro desse tubo. Então é muito comum, devido à capacitação da mão de obra, tá? De não ter esse cuidado e muitas vezes, mesmo tendo cuidado, pode acontecer do solo entrar. E se o solo entra, ele vai sim causar esse bolor aqui dentro, igual a gente viu, que pode dar um problema na hora que a gente vai fazer o reabastecimento de água. Vou trazer um outro exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem um tubo, no caso é um defofô. Vou mostrar para vocês aqui dentro que ele também tem esse bolor dentro dele. Olha na mão ali, você percebe claramente que é justamente quando para o abastecimento, ao abrir alguma descarga ali, as pessoas durante a manutenção não fazem, não deixam entrar água, né? Acabam deixando entrar água e aí vem a sujeira dentro do tubo. Qual que é o desconforto dessa situação? Olha aqui que a gente percebe, quando volta o abastecimento, se essa descarga não ficou um tempo maior para limpar essa rede, ou às vezes não tem a descarga, se não tem a descarga, fecha aqui, espera ao abrir isso daqui não tem a descarga, ao abrir para fazer manutenção, fechar, espera esgotar a rede pura própria aqui e depois eu não tenho essa descarga e aí todo mundo que sujou essa rede para frente fica com a rede suja, pois eu não tenho a descarga. Por isso a necessidade da descarga também para me limpar essa rede depois
de uma manutenção. E a gente vê um outro vídeo que a gente percebe a coloração da água significativa em virtude da tubulação ter sido suja durante a manutenção e a falta da descarga faz com que essa qualidade seja ruim. O que eu estou querendo trazer aqui? A necessidade da descarga para poder fazer as manutenções, bem como a limpeza que se precisa fazer depois de alguma manutenção para não ficar essa água suja. Repara que toda essa água que a gente usa, tanto para lavagem da rede, bem como também para esvaziar e fazer a manutenção, isso são perdas que se tem no processo, mas são perdas que são inerentes às manutenções, mas realmente elas acabam entrando ali nas perdas. E o importante é tentar quantificar isso. Ah, Luciano, como que a gente pode quantificar? O primeiro item é mencionar mensalmente quantas manutenções foram feitas. Tem descarga, não tem descarga? E ali tentar pela pressão, nós vamos ao longo desses conteúdos aqui, estimar algumas vazões que podem ser dadas de acordo com a pressão que você tem na rede. Porque quanto maior a pressão na rede, maior é a minha perda ao abrir uma tubulação que mais água vai sair. Quanto menos pressão você tem, menos água vai sair e menor é a minha perda devido à manutenção. Mas aqui eu estou trazendo a importância que precisa ter a descarga. Uma outra água que é bastante utilizada, que tem uma necessidade e acaba sendo uma perda no processo, é a água de lavagem dos filtros das estações de tratamento de água. Aqui então a gente tem um meio filtrante típico de uma estação de tratamento de água, a gente tem o seixo rolado que fica embaixo e a areia grossa para fazer o meio filtrante não ir embora. A água da estação de tratamento de água para tirar as impurezas passa nesse sentido, tá? E ao passar nesse sentido, as impurezas delas vão sendo removidas aqui no camada filtrante, que nesse caso é uma areia fina e um antracito. São tipos de meio filtrante. A maioria das estações de tratamento de água não tem antracito, só tem a areia fina. Ao passar essa sujeira, ao longo de um tempo, pode ser 24 horas, 48 horas, 6 horas, ou seja, de acordo com a qualidade de cada água que está sendo tratada, quanto mais suja ela for, maior a turbidez dela, mais vai entupindo esse filtro, porque ele vai comatando o filtro com a sujeira que vai tendo, então a sujeira vai ocupando os espaços pequenos e vai entupindo o filtro. Chega no momento que o nível de água vai assumindo, vai aumentando em virtude que entupe e vai causando uma perda de carga, esse nível de água vai aumentando. Ao aumentar o nível de água, chega um momento que você fala o seguinte, eu preciso lavar esse filtro, a gente para de jogar água dentro dele, precisa lavar esse filtro para tirar essas impurezas que ficou removida aqui no meio filtrante. Então, por exemplo, a gente tem aqui uns filtros, tá? Que a gente tem um meio filtrante aqui nele, tá? A água cai por cima e ela é infiltrada, o nível de água começa a aumentar, igual a gente falou que o filtro vai entupindo, chega um momento que tem que parar a entrada e joga-se para o outro filtro, porque a água, o tratamento é contínuo, fecha-se a entrada e joga a água no sentido de baixo para cima. Então vem o sistema de retrolavagem, que está aqui, então a água ela entra por cima, chega um momento que vai entupindo, fecha sem entrada e joga a água no sentido contrário, é a retrolavagem, calculado, isso tem parâmetro de cálculo da velocidade ascensional, porque se essa velocidade for muito alta, me leva todo o meio suporte, me leva a areia grossa e a areia fina, isso mistura tudo, e se misturar isso eu perco o filtro. Então essa velocidade ascensional ela é calculada, e ao subir essa velocidade ascensional ela leva a sujeira, tá? Que estava removida aqui no meio filtrante, e essa sujeira vai cair numa canaleta, por exemplo, igual a gente tem nessas fotos aqui. E essa água é direcionada, que é uma água perdida no processo, porque é uma água utilizada para lavagem de filtros. Mas veja bem, é uma perda inerente ao processo. Eu preciso usar essa água para lavar os filtros, que ele tem a função justamente de tratar a água. E essa água também acaba entrando no cálculo de perdas, e é importante quantificar essa água, porque ela é uma perda inerente ao processo de tratamento. Uma outra perda que tem inerente ao processo é a água utilizada em combate de incêndio. Então a gente tem aqui hidrantes instalados na rua, e esses hidrantes ele tem a função no momento que o corpo de bombeira precisa usar, ele tem autorização para engatar a sua mangueira e fazer o uso dessa água. Essa água não está indo para o consumidor final, ela está sendo uma perda para mim durante a distribuição, mas é uma perda inerente, pois ela tem um fim que é combater o incêndio, que naquele momento é muito necessário. Então
então o hidrante acaba também sendo uma perda inerente ao processo. Nós aqui da Novaes estamos agora fazendo um trabalho de instalação de hidrômetros, tá? Nos pés dos hidrantes, para que seja possível quantificar o volume de água que é utilizado em todos os hidrantes de um determinado município. Porque aí o gestor já vai ter mais um parâmetro para monitorar o quanto que ele está perdendo de água utilizado em hidrante, que ele vai conseguir entender qual é a parcela disso que representa na sua perda do sistema de abastecimento. Uma outra água utilizada também são os testes de estanqueidade na rede. Assim que a gente implanta uma rede nova, a gente faz uma pressurização dessa rede com água para verificar se ela vai suportar as pressões de trabalho para ela não romper. Então aqui é um caso típico que a Novaes fez uma tubulação em PAD mesmo, tá? O conjunto motobomba, em que a gente jogou água pressurizada num determinado ponto da rede para que a gente tivesse as pressões máximas e mínimas permitidas dentro do sistema de abastecimento. Então eram dois setores que foram instalados implantadas redes pela própria Novaes. A gente pressurizou essas redes para que o ponto mais baixo tenha a pressão máxima permitida pelo material. Nesse caso era um tubo classe 15, então a gente fez a pressão chegar até 75 MCA, que é o que o classe 15 suporta, e a gente ficou monitorando a pressão logo depois que a gente pressurizou o sistema, encheu a rede, pressurizou o sistema, nós ficamos acompanhando a pressão. E ao longo do teste que foi feito aqui nesse exemplo, das 5 da tarde até as 20 da noite, tá? Aqui em torno de 3 horas de teste, então você vê que a pressão que ficou na saída da bomba ao ser pressurizada e ter parado, a gente não viu caindo queda de pressão. Então desligou a bomba, pressurizou, fechou o registro e a gente ficou acompanhando a pressão. Como a pressão não caiu, a gente percebeu que o sistema estava estanque, porque se tivesse um vazamento, essa pressão iria cair, porque o vazamento alivia a rede. Então, essa água utilizada no processo que foi utilizado para fazer a estanqueidade da rede, a gente também é uma água que, como a rede não estava ainda pronta para ser utilizada, era um teste, essa água acabou se perdendo também para fazer o teste de estanqueidade. Então, repare, é uma perda, mas é inerente ao processo para ter uma garantia se aquelas redes que nós vamos receber, o sistema de abastecimento de água vai receber, se ele está em condições ou não de ter, em virtude de possíveis vazamentos e assim por diante. Então aqui nós trouxemos alguns exemplos de perdas inerentes ao processo, que é importantíssimo o gestor quantificar elas para que ele tire do seu valor de perda total do sistema de abastecimento essas perdas que são inerentes. E se elas estiverem muito elevadas, importante dar treinamento, capacitação, por exemplo, abertura de descargas. Quanto tempo que tem que ficar uma descarga de uma rede? Aonde que a gente precisa implantar realmente descargas na rede? E assim por diante, para que essa água não vire desperdício. Uma coisa é ter perda inerente ao processo, outra coisa é desperdício dessa água. Então quantificar ela, por exemplo, na lavagem de filtro, colocar medidores de vazão quantificando esse volume para que ali você consiga fazer a gestão propriamente dita dessa água que você está perdendo.